Bom, sou um escritor fracassado e não um pintor fracassado. E isso me impede de me tornar Hitler. E posso ser como Marx e Engels. Mas qual é o sentido disso? Exatamente essa pergunta que quero levantar. Hoje o episódio do nosso podcast vai ser justamente sobre um problema da nossa sociedade, que é a morte da linguagem. Hoje tudo se dissolve no vento ao mesmo tempo em que tudo continua igual. Um dia é ABC, outro BAC e outro ACB, e todas as outras combinatórias possíveis, que só não digo por puro tédio. A cultura da novidade, privada de metáforas, é na verdade uma sucessão de tons de cinza. O ser é e não deixa de ser, nada pode ser outra coisa, todos os dias são iguais. No fim, todos os sabores de Monster não deixam de ser Monster. Reviveria Parmênides e Heráclito para uma batalha final sobre esse tema. Nada na linguagem foge à lei da perversão. Falamos um latim barbárico, arábico, moreno e queremos ainda ditar sobre a maneira de dizer corretamente o mais sublime dos erros. A poesia de vanguarda ensina a destruir tudo. E isso, no fundo, é a única forma de criar algo. Os tiques, o vocabulário, tudo isso que pensamos ser natural é só brincar de faz de conta. As artes cênicas seriam impossíveis se não vivêssemos fazendo cena. Hoje tudo é veloz, de maneira que um dia ninguém dirá nada, pois tudo terá 0 segundos de duração. Tudo tem que promover identidade narcísica imediata. As sujeiras da diferença devem ser recortadas. Mas no fim, nada sobrará, pois conhecer é abraçar e se sujar com o não idêntico. É como pegar uma pilha de tijolos e ir tirando cada tijolo, até que no fim você só deslocou os tijolos para outro lugar. A diversidade não é a capacidade de você se poluir de tatuagens e piercings, mas sim a capacidade de provocar dissenso, medo e encantamento. Muitas das vezes essa oposição e essa rebeldia é só um papai eu te odeio. Mas como Édipo, essas pessoas ocupam o mesmo posto do pai opressor. A beleza espanta, e por isso frequentemente é confundida com feiura. A verdade é bela. Nesse platonismo digo que a verdade é o limite das coisas, que é encantador justamente pela sua rebeldia de não se submeter aos nossos desejos. O mundo é difícil, diferente de nós, e por isso nos esforçamos tanto em nomear ele. Somos um Adão dando nome para os animais deste mundo. Não entender é sinônimo de refutação numa sociedade analfabeta. Tudo que foge da norma deve ser adaptado. Afinal, a norma é boa, não é mesmo? A filosofia e as ciências dizem que que existe uma linguagem objetiva, mas diante do absurdo do mundo, criam conceitos poéticos e runas mágicas que chamamos de linguagem matemática. A norma nunca é posta em jogo, e o ser se perde, como Heidegger dizia, mais uma metáfora ao nazismo. Mas falemos de socialismo. É efetivamente possível pensar outros mundos sendo que sequer somos jogados para pensar a nós mesmos? Como construir um novo homem, sequer pensamos como um. Somos sujeitos algorítmicos e naturalizamos um mundo de concreto. A utopia é a ruptura com a natureza de árvores de vigas de aço. E fazemos 1000 coisas, mas tudo continua igual. O que fazer? Lenin dizia o que fazer, não o quanto fazer. Afinal, como um herdeiro de Hegel, sabe que a qualidade precede a quantidade. Sou de uma região em que as táticas de uma suposta esquerda comunista se baseia na quantidade de espaços. Mas adivinha, a luta de classes impede que eles cresçam sua influência na política institucional, no movimento estudantil, na mídia e etc. Citando mal, todos os reacionários são tigres de papel. Na aparência, os reacionários são terríveis, mas na realidade não são assim tão poderosos. Vendo a longo prazo, não são os reacionários, mas sim o povo quem é realmente poderoso.
Por isso, o Partido Comunista não é e nem pode ser gerido como uma empresa ou como um partido corrupto de um prefeito de cidade pequena, porque adivinha, a burguesia não vai financiar quem quer destruí-la. E as táticas burguesas funcionam somente com os defensores da burguesia. A crítica da filosofia de Hegel, da juventude marxista, já falava de que o Estado não é uma entidade mágica em que, operando ela, somos os operadores das pessoas. O socialismo é científico. É científico, pois quer ter ciência, produzir consciência. O Partido Comunista tem como função social descentralizar a produção científica. A ciência não é política, pois precisamos da política para financiá-la, mas sim porque sem ela não temos ciência de nada. Em que mundo vivemos? Somos apenas essa coleção de fatos completamente desassociados ou somos esse todo em degradê caótico e relacional? Isso é uma pergunta retórica? Pouco importa. Mayakovsky é o mais sublime dos escritores comunistas, pois quis pensar tudo de novo numa nova sociedade, mas ele não conseguia fugir de seu passado, assim como a União Soviética. E ele viajava como um psicótico, entre os buracos da linguagem, entre grafias, diagramações e metáforas escrotas. Mas como será a arte, o sexo, a educação, a música no comunismo? Nunca chegarei a saber, mas no socialismo vi e amei. Mas tudo pode ser melhor, e a vida é sobre destruir criando até que um dia somos destruídos pela morte. E somente cometendo erros nessa demolição é que eventualmente aprendemos a quebrar tudo. Temos que aprender a entrar de cabeça. Parar de apostar no tigrinho e apostarmos nesse mundo absurdo, belo e que nunca cessa de nos assombrar num grande orgasmo apaixonado que chamamos de verdade. Isso é um manifesto? Mas sei que não é uma mercadoria. É arte, logo exceção. Não irei mais me curvar a essa etiqueta marqueteira, pois ela torna a verdade grosseira. A educação é tão crítica quanto a Suma Teológica de Tomás de Aquino era com relação ao paganismo. Tudo gira em torno do pecado. Catequizamos a nossa mente em um maniqueísmo, um zoroastrismo. Só existe Arimã e Ahura Mazda, Deus e o diabo. O conhecimento formal precisa ser sempre infantilizado até perder toda a sua maturidade, assumindo postura infantil, homogênea e de fácil reprodução. Afinal, o relógio da mais-valia não pode parar. Onde a superexploração da força de trabalho reina, as pessoas não são burras porque querem e escolhem, mas porque são seduzidas ou coagidas. Não existem mais grandes pensadores aristocratas, pois a forma mercadoria destruiu toda a ambivalência do pensamento humano. E esse hábito de recortar as estranhezas, no fundo, destrói o que torna um saber diferente de nós, e o que torna toda a formação capitalista semi-formação. Enfim, a cada 10 pessoas, 3 são analfabetas funcionais nesse país. O neoliberalismo está vencendo e a guerra das letras é um sintoma. Fecharei citando o presidente Mao. Recolher as ideias das massas, concentrá-las e levá-las de novo às massas, a fim de que as apliquem firmemente e chegar assim a elaborar ideias justas de direção. Tal é o método fundamental de direção. O povo e só o povo constitui a força motriz na criação da história universal. E um desabafo adorniano. A formação cultural requeria proteção diante das atrações do mundo exterior, certas ponderações com o sujeito singular e até lacunas de socialização. Entendo a linguagem do éter, mas jamais a linguagem dos homens. Escrevia Hölderlin. 150 anos depois, um jovem que assim pensasse seria objeto de chacotas ou entregue sob a alegação de autismo a um benévolo tratamento psiquiátrico. E agora, para fechar de vez, agora de verdade mesmo, implico mais do que digo, pois além de dar o peixe, se deve aprender a pescar, para que quem é alimentado
possa ensinar a alimentar.